Que ano intenso, hein, minha gente? Por aqui contamos muitas histórias. Encontramos pessoas desaparecidas, recuperamos carros roubados, denunciamos e mostramos a prisão de criminosos. Foram muitas notícias pesadas, mas conseguimos dar voz aos silenciados. Eu agradeço a confiança de cada um de vocês. No programa de hoje, vamos fazer uma retrospectiva e relembrar alguns fatos que marcaram o Cidade Alerta Sergipe. E como vocês sabem, eu estou aqui no estúdio, mas muitas mãos fazem esse programa. Cinegrafistas, repórteres, produtores, editores, o pessoal da técnica, do switcher, do áudio, direção de imagem. No programa de hoje, a gente vai relembrar aqueles fatos que marcaram não só o estado de Sergipe, mas o Brasil. Eu vou chamar aqui no estúdio, vou começar aqui no estúdio com o repórter Lucas Moura, que acompanhou de perto os principais fatos que marcaram aqui o nosso estado. Lucas, pela primeira vez, nós dois juntos aqui no estúdio, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Lucas, que quando eu estou no meu momento de folga ou de férias, ele quem vem aqui à frente do programa. E aí, como é que você se sente? Eu estou bem demais e é um registro muito interessante esse que você faz, Mariana, porque de fato nós já nos encontramos muitas vezes. Eu na rua, você aqui no estúdio, mas é a primeira vez que de fato a gente se encontra aqui no estúdio. Desejar uma excelente noite. Eu na rua e você no estúdio também, já na minha aconteceu. Posse do Aracajuana. Do título de cidadã Aracajuana. Do título de... Boa noite para você e a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, muito grande. Lucas, olha, o Bosco Júnior, junto com a Luzia Teles e o Fredson Navarro, prepararam uma arte para nos facilitar e facilitar também quem está em casa, relembrar como começou e como terminou alguns casos aqui do nosso estado. Os três principais deles vão aparecer aqui nesse telão. Foi feito um mosaico com a data de quando aconteceu para o final. Aqui na ordem a gente colocou o caso Mel, que aparece na sua tela, e aqui a gente já relembra o que aconteceu com a Mel, o Genivaldo e o Henrique. Eu vou começar, Lucas, com o Genivaldo. Era dia 25 de maio de 2022. Na notificação de ocorrência, os policiais rodoviários federais disseram que Genivaldo teve um mal súbito no trajeto, foi levado para o hospital José Nailson Moura, lá no município, onde morreu por volta das 13 horas da tarde. Na ocasião, a PRF informou que durante uma ação policial, ele resistiu bravamente à abordagem. Essa é a informação oficial. Mas o que a gente viu, Lucas, desde o primeiro momento, não era bem isso, né? Não, com certeza, Mariana. Você traz a informação e é importante que se frise. Nós temos aqui um dos principais casos dos que foram acompanhados pela nossa equipe de jornalismo neste ano, mas o caso Genivaldo em específico é um caso que foi acompanhado pela nossa equipe não só neste ano. Ele foi, inclusive, em outros anos, recebeu status também de o principal ou um dos principais casos das nossas coberturas. Um homicídio que aconteceu no dia 25 de maio de 2022, e agora a gente pode tratar de fato como homicídio, porque assim considerou a justiça. Então, repercutiu em 2022, repercutiu em 2023 e agora em dezembro de 2024 a gente chega a um desfecho. A princípio, um desfecho final, a gente aguarda, porque pode ser que exista recurso ou não, mas nós tivemos um desfecho desse caso. E como você disse, Mariana, um caso terrível, um caso brutal que chocou absolutamente a todos. Um caso que repercutiu estado, nacional e internacionalmente. Um caso que ganhou uma proporção gigantesca justamente pela crueldade que está envolvida nos atos, né, que estão aparecendo em tela aí para que todos nos acompanhem, para que todos acompanhem nesse momento. Uma coisa que marcou muito esse processo foi a demora da chegada até o julgamento. E relembrando para vocês, gente, o júri popular condenou Paulo Rodolfo Lima Nascimento
né, por homicídio triplamente qualificado a 28 anos de reclusão. William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas, condenados a 23 anos, 1 mês e 9 dias de prisão. Mas o que me chamava muito a atenção, Lucas, nesse processo, é que a polícia pediu, acho que foi cerca de 3 vezes, né, mais tempo para finalizar esse inquérito. E isso causou muita angústia para todos os envolvidos. Houve uma demora nas investigações da polícia e eu lembro que a gente cobrou isso muito aqui no Cidade Alerta, pelo menos a gente acompanhava de perto. A polícia pedia para que o prazo do inquérito policial, que a princípio era de 30 dias, fosse prorrogado e ele foi por pelo menos 2 vezes prorrogado, mas isso foi entendido, inclusive, viu, Mariana, pela equipe que assessorou a família de Genivaldo, como algo que estava dentro de um rigor um pouco maior, talvez, que a Polícia Federal teve em suas investigações. Perícias técnicas que tinham que ser realizadas e por aí vai. Mas eu diria, Mariana, que o maior atraso e o maior prolongamento para a realização desse júri nós tivemos por conta das investidas e das tentativas feitas pelos advogados dos réus. Muitas vezes entraram com pedidos de habeas corpus, recursos para que os réus eles respondessem em prisão domiciliar, para que pudessem ir para casa mesmo. Muitos pedidos foram realizados, inclusive para que o caso não fosse a júri popular, alegando que na verdade teria acontecido um outro crime. Então tudo isso fez com que a justiça, com muito cuidado, tivesse que analisar cada pedido e aí o júri foi sendo empurrado, acontecendo 2 anos e meio depois. Vamos mostrar mais uma vez, sob o comando de Fredson Navarro e Luzia Teles, hoje, neste último dia do ano, a imagem do momento em que Genivaldo, esse é o primeiro momento em que Genivaldo tem pés e mãos amarradas. E, em seguida, a gente também tem a imagem dele sendo colocado na viatura. Pode deixar as imagens, que quem está em casa nesse momento vai analisando e fazendo o julgamento enquanto a gente fala. Porque a condenação dos 3 policiais rodoviários federais foi um pouco diferente. Entendeu-se que o Paulo, que é esse que está à esquerda da sua tela, não teria participado da tortura porque ele teria chegado aí no momento em que Genivaldo já estava imobilizado. Mas ele foi condenado pelo homicídio porque ele quem jogou a bomba de gás lacrimogênio dentro dessa viatura. E falando, Lucas, de bastidor mesmo, você, para quem não sabe, né, o Lucas Moura, ele acaba de se formar em Direito, é jornalista diplomado. Imagino que esse tenha sido o caso que tenha dado brecha para muita discussão, não só jornalística como jurídica, né, Lucas? E por quê? Assim, explica para o pessoal que está em casa. É um caso extremamente desafiador do ponto de vista jornalístico, porque cobrir um caso de tamanha repercussão é muito desafiador mesmo, né, com a literalidade da palavra. E do ponto de vista jurídico também é um caso muito curioso, né? É um caso que repercutiu em todo o mundo, como eu disse anteriormente. É um caso de um júri que com certeza foi um dos mais longos da história de Sergipe e o mais longo da história da Justiça Federal. A Justiça Federal não tinha tido um júri em Sergipe há pelo menos 2 décadas. Então, assim, é um caso de fato de bastante interesse de todo o universo jurídico. E aí chama a atenção nesse caso mesmo, Mariana, e aí trazendo um pouco dessa questão da visão popular, do que a população quer, a gente tem esse anseio por justiça. A população, de um modo geral, a gente se coloca no papel da população também, porque nós somos porta-vozes da população, não tem como ser diferente. E aí a população quer justiça, quer que a condenação ela seja rápida, quer que a resposta ela venha de forma imediata, mas, ao mesmo tempo em que eu sou jornalista e entendo o clamor popular, partindo da visão jurídica, a gente entende que tem que ser respeitado, de fato, o rito. E nós tivemos as condenações que foram trazidas por você, um dos réus condenado por homicídio triplamente qualificado, os outros 2 condenados, na verdade, por homicídio sem intenção de matar, que é o homicídio culposo, né, em que não há dolo, e também pelo crime de tortura. E aí você analisa, você percebe, o júri, ele deu sentenças diferentes para cada um dos réus, né? 2, na verdade, uma sentença igual e outro uma sentença independente. Então, as ações, e isso chama atenção, as ações que foram tomadas, as medidas adotadas por cada um dos réus, por cada um dos ex-PRFs, foram analisadas individualmente, o que é
uma prática do direito e, inclusive, é necessário que se individualize as ações, porque é natural que, dentro de um crime dessa proporção, cada um tenha efetivamente a sua participação. Então, de fato, muitas questões foram levantadas, foi um júri extremamente curioso, até para pessoas muito mais experientes do ambiente jurídico. Eu trouxe um exemplo aqui, Mariana, em alguns dos nossos programas anteriores, que, por parte do magistrado, houve um rigor muito grande na conduta e na condução mesmo do júri. Por exemplo, no momento em que os membros do júri, os 7 jurados, tinham a oportunidade de fazer perguntas aos réus ou às testemunhas que estavam ali sendo ouvidas, o juiz, ele pedia para que eles escrevessem no papel as suas dúvidas, para que não tivessem que verbalizar ou que se dirigir às testemunhas. E mais que isso, por mais que apenas um dos 7 tivesse perguntas, todos eles escreviam no papel ao mesmo tempo para que não soubesse de onde veio, para que se não soubesse... disfarçar, né? Para disfarçar. Tudo isso, uma tentativa clara de evitar qualquer tipo de pedido de nulidade depois. Então, um júri bastante interessante. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se não foi o maior, certamente foi um dos maiores da história de Sergipe. Muita gente disse que foi o maior. Todos permanecem presos, foram expulsos da Polícia Rodoviária Federal. Vamos voltar ao mosaico agora. Sim. Por que a retrospectiva? Mariana, por que a retrospectiva 2024 é esse caso que aconteceu antes? Porque os 3 julgamentos aconteceram este ano. Foram casos que não aconteceram este ano, mas o fim, né? A condenação, o final de tudo, o júri popular aconteceu neste ano. O caso do Genivaldo foi no dia 25 de maio de 2022. O julgamento foi este ano, dia 7 de dezembro de 2024, portanto, 2 anos depois. O Henrique, gente, esse daqui da sua tela, tinha 23 anos. Morava na Farolândia, estudante. O Henrique José de Andrade, ele foi encontrado na área externa do condomínio. O principal suspeito é esse que aparece na sua tela, suspeito, mas não, ele foi condenado. Ícaro Ribeiro da Silva. Eram amigos de infância. Tudo foi descoberto porque o Ícaro chamou um motorista de aplicativo para ajudar a carregar a mala. A mala, na verdade, era o corpo do Henrique que estava dentro, esquartejado. Esse caso também teve grande repercussão aqui no nosso estado. A mãe, do Henrique nos deu várias entrevistas, agradecendo pelo fato da gente não ter esquecido. E depois de 10 horas de julgamento, o Ícaro foi condenado a mais de 31 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por matar e esquartejar o colega de infância. Isso aconteceu exatamente no dia 17 de dezembro de 2022. O único filho, Lucas Moura, da dona Maria Noélia. Eu me lembro muito bem que você acompanhou o júri e queria que você contasse para o público de casa, porque a notícia você já tem, a gente já deu aqui, já falou. O que a gente não sabe é o que acontece lá de bastidor. E eu vou contar um pouco para vocês. Muitas vezes a gente precisa lidar com a situação de confusão que se coloca num júri popular. Às vezes nós também estamos ali ansiosos, buscando um resultado, atrás de alguma informação, porque muitas vezes nos é negado, como imprensa. Como foi o seu trabalho nesse caso, Lucas? Mariana, primeiro dizer que desde o dia 17 de dezembro de 2022, que eu tenho contato direto com esse caso. Eu lembro, era um dia de final de semana, não vou me recordar agora se sábado ou se domingo, mas... Era um domingo. Era um domingo, perfeito. Era o meu plantão, estava de plantão e de repente eu recebo uma mensagem da nossa produção, um contato da nossa produção para ir até o local para trazer e fazer a primeira reportagem a respeito desse caso. E lembro que de cara já me chamou a atenção toda aquela história. Como é que pode? Um jovem assassinado, até aquele momento supostamente assassinado, mas agora a justiça chega a um veredito, assassinado por um colega de apartamento. Amigos eram os dois, da mesma cidade, Cícero Dantas, na Bahia, jovens, e é um crime aparentemente sem motivo. E aí, depois que as investigações começam, o crime começa a ser descortinado.
O Ícaro, que foi condenado, o algoz do Henrique, o Ícaro planejou o crime. Isso foi o que mais chamou a atenção e foi isso que ficou provado no júri. De acordo com o Ministério Público e com o que foi aceito, de fato, pelos jurados, o Ícaro, ele comprou tinta antes, comprou todos os materiais, tudo que era absolutamente necessário para poder realizar esse crime. E aí, respondendo ao seu questionamento, você me pergunta, Lucas, o que é que mais te chamou a atenção nesse júri especificamente? O que mais me chamou foi o fato de que, quando eu cheguei lá no dia do júri, no dia 11 de novembro, a primeira cena que eu vejo é a da dona Noélia, sentada na plateia, né, na galeria lá do tribunal do júri, e ela está de cabeça baixa. Pronto, essa é a galeria do júri, foi mais ou menos essa cena, a dona Noélia estava um pouco à direita e sentada com a cabeça baixa. E eu observo a dona Noélia, eu pensei, por que a dona Noélia ela está tão abatida assim? Entendo, lógico, era natural que estivesse de forma natural, a situação naturalmente já pedia, né? Já era de se esperar que ela estivesse assim, ok. Mas existia um motivo a mais. Eu olho primeiro a dona Noélia, depois eu olho pro palco, né? Ali, pro telão que estava mais acima, à frente dos jurados, e eu vejo lá a cena de parte do corpo do Henrique, das partes que foram esquartejadas pelo Ícaro, na tentativa que fez o Ícaro de dar fim ao corpo, de poder, de fato, descartar o corpo para que o corpo não fosse localizado. E aí eu percebo a dor dessa mãe, tendo que participar e acompanhar um júri, obviamente pedindo justiça pela morte do filho e tendo que ali ser confrontada com as imagens do corpo do filho esquartejado. Então, uma dor extremamente grande. Foi um caso realmente que chamou muita atenção, um caso cruel, mas que no dia 11 de novembro chegou ao seu desfecho, me parece, um desfecho final. Lucas, um outro caso importante também foi o caso Mel. Eu vou segurar um pouco esse caso para ver da orientação dos meus diretores se eu ainda posso ficar com você, porque eu sei que um caso que você está por dentro é do assassinato do advogado Lael. Quando tudo aconteceu, eu estava aqui, quando Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, morreu. Era outubro, exatamente dia 17 de outubro. E no primeiro momento, a informação que nos chegou é de que ele poderia ter sofrido a emboscada por causa dos clientes. Ele é um advogado criminalista, podia ter alguma desavença, algum resultado que não foi agradável para um cliente. E nós, confesso, não foi, Lucas, no primeiro momento a gente não se aprofundou nesse caso. Noticiamos rapidamente. Em seguida, a história muda, com a principal suspeita de arquitetar ser a própria esposa dele, a médica Daniele. Conta um pouquinho, Lucas, também para a gente, né, desse bastidor, de a gente ter contato com todas as partes, de tentar um posicionamento que foi muito difícil, ninguém queria falar, a gente com poucos elementos para trazer para vocês. Não, foi extremamente desafiador. E começa, de fato, antes mesmo de que Daniele fosse posta publicamente pela polícia como uma suspeita pelo crime, né? Porque, de fato, nós demos início às investigações e eu lembro que muita coisa a gente não pode trazer aqui para a TV. Mas eu conversava com as pessoas envolvidas na investigação e dizia, como é que está a linha de investigação? Qual é a principal linha de investigação? Todos diziam, temos várias linhas de investigação. E eu dizia, mas a principal é que tenha relação, esse caso, com a atividade de trabalho do José Lael, e a polícia dizia, não podemos afirmar, existem várias linhas de investigação. Nesse momento, o tino, né, a experiência da reportagem nos faz pensar, tem algo mais aí. E aí estourou a bomba era de que, de fato, a Daniele Barreto, de acordo com a polícia, não só está envolvida nesse crime, como é a mandante, a grande mentora desse crime, junto com a mulher que, de acordo com a polícia, é apontada como a sua companheira. Ela tinha uma relação com essa mulher, um relacionamento com essa mulher, e elas duas teriam planejado e arquitetado todo esse crime. Então, é impressionante, né, como, de fato, esse caso, de uma coisa que parecia simples, ganhou uma proporção gigantesca. E aí entra o desafio
do trabalho mesmo de apuração e de reportagem. Quando estoura a bomba da Daniele, estoura a bomba da Daniele e de várias outras pessoas envolvidas. Cada uma dessas pessoas envolvidas com vários advogados para a gente conversar ao mesmo tempo e mais que isso, com interesses diversos, com uma série de interesses envolvidos. Então, de fato, entender cada interesse, como é esse jogo, porque é um xadrez, porque se nós estamos falando de interesses envolvidos, estamos falando justamente de versões que querem, que um advogado quer que cole de uma forma, outro quer que cole de outra, porque eles têm, sim, objetivos próprios em cada uma das suas defesas. E, para nós, do jornalismo, é desafiador esse ambiente, com certeza, viu, Mariana? Vamos colocar esse mosaico aqui na tela para quem está em casa relembrar, ou quem não acompanhou, está aqui nesse final de ano, último dia do ano, quer ficar muito bem informado com as principais notícias aqui do nosso estado. Essa aqui foi uma das principais. A Daniele Barreto, a médica, tá? Quem teria o caso com ela, que as pessoas e a polícia aponta também, seria a Alvaci, tá? A Adriágena é secretária dela. Elas, né, tentam contratar no primeiro momento o Luiz Carlos. O Luiz Carlos diz que não, mas sabe quem faz o serviço. Indica o Pablo Juan. O Pablo Juan diz que ele também pode ajudar na locomoção de todos, mas não iria puxar o gatilho. Quem efetuou os disparos, então, é o Panda, o Anderson. Ele, e quem pilotava a moto é o Ronaldo Moura. Cada um aqui tem sua participação. Todos estão presos. Foi pedido, inclusive, né? Teve um pedido de prisão domiciliar que foi negado, né, Lucas? Conta pra gente um pouquinho desses desdobramentos. Exatamente. O detalhe desse caso é justamente isso, porque os advogados da Daniele Barreto, inclusive uma equipe de advogados com a atuação muito conhecida nacionalmente, o doutor Daledoni está envolvido nisso, inclusive, é o advogado principal da defesa da Daniele, asseguram com todas as letras e todas as palavras que Daniele não tem participação absolutamente nenhuma nesse crime. É o que diz a equipe de defesa. Eles dizem isso e afirmam categoricamente. Não só afirmam isso, como afirmam a inexistência da relação amorosa ou afetiva entre ela e a Alvaci. E, inclusive, pediram, sim, Mariana, como você muito bem diz, que a prisão, que neste momento é temporária, dela fosse convertida em prisão domiciliar, alegando que ela teria que cuidar do filho. Existe um filho menor do casal, resultado da relação do casal José Lael e Daniele Barreto. Esse pedido foi negado, e não só foi negado, como também a Justiça decidiu atender o pedido da polícia para prorrogar a prisão temporária. Então, você muito bem disse, todos permanecem presos, o que inclui a Daniele Barreto, e a polícia ainda investiga esse caso. A gente aguarda para saber quais serão os próximos desdobramentos. O que chama a atenção é por que continuar investigando, né? Se ainda existe uma investigação em curso, é porque a polícia acredita que ainda há fatos a serem elucidados. Ninguém segue com a investigação se, de fato, todos os fatos eles já estão em mesa, já foram postos. Se a investigação ela continua, pode ser que a qualquer momento surja mais alguma coisa a respeito desse crime. Minha gente, eu estou aqui no estúdio com ele que vocês conhecem, não só aqui dos estúdios, mas também das ruas, com Lucas Moura, meu amigo, meu parceiro, uma pessoa que eu confio e acredito muito no trabalho. Eu deixo ele mais um pouquinho aqui, minha gente, ou eu tenho que me despedir dele? Me ajude. Tenho que me despedir de você, meu amigo. Obrigada, Feliz viu? Ano Novo. Daqui a pouco tem Lucas Moura. Ele hoje é o nosso Gilvan Fonte, viu? Tem algum destaque para trazer para a gente do Jornal do Estado, Aproveitar para Lucas? fazer a chamada. Não vou sair daqui, já vou permanecer por aqui, porque coladinho no Cidade Alerta nós teremos o Jornal do Estado. E atenção, gente, olha, hoje nós iremos falar sobre toda essa problemática que está sendo criada, que foi criada com o não recolhimento do lixo aqui em Aracaju. Hoje é noite de Réveillon, nós temos a iminência da troca de administração na prefeitura. A partir de amanhã teremos uma nova prefeita e os sinais do não recolhimento de lixo já começam a surgir na cidade. Nós falaremos sobre essa problemática. E já que nós teremos a partir de amanhã uma nova prefeita na capital, nós conheceremos hoje no Jornal do Estado um pouco mais sobre a história dela. Nós preparamos, Mariana, uma reportagem muito legal para que o povo de Aracaju, de todo o estado de Sergipe, conheça mais a respeito da nova prefeita. É daqui a pouco, 7h10 da noite, coladinho aqui com o Cidade Alerta. É crime
é esporte, é política, é fiscalização dos órgãos públicos, é Lucas Moura, minha gente. Obrigada, meu amigo. Feliz ano novo, viu? Você também. Beijo, gente. Seja muito bem-vinda. Selma Souza agora no estúdio. Olha a diferença do tamanho. Diga, eu ainda tive que caprichar no salto, viu? Caprichar no salto. Pequena só no tamanho, gigante, vocês já acompanham. A Selma traz toda essa sensibilidade e toda essa competência pra gente todos os dias. Preciso agradecer pela sua dedicação. E eu gosto sempre de falar, gente, porque nós, mulheres, né, a gente tem isso de ter cabelo, de ter maquiagem. E a Selma sempre se preocupa muito de levar também o melhor para vocês aí do outro lado. E eu posso assegurar para vocês, viu? Dá um trabalho danado, né, Selma? Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho. Com certeza foi um ano muito desafiador, né, para todos nós. Não foram notícias fáceis, né, de estar trazendo para o público de casa, mas são notícias muito necessárias, né? Inclusive, o que a gente traz aqui, infelizmente, diariamente a gente tem noticiado, que é abuso de menor. Então, esse é um tema que durante muitos anos ficou muito velado, ficou muito a mercê, né? As pessoas deixavam, isso não acontece não comigo, isso é coisa de novela, isso é coisa de filme. E a gente vê que, de fato, né, as pessoas estão sendo cada vez mais vítimas. As crianças, os adolescentes, as famílias estão cada vez mais sofrendo com esse tema que é tão importante a gente estar trazendo. Parece repetitivo, igual a violência doméstica. Acham que é coisa, que é balela. Mas não, é uma coisa que precisa ser noticiada para chamar a atenção, para abrir o olhar dos pais, porque muitas vezes isso acontece por dentro de casa, às vezes por um deslize, por confiar em pessoas que de verdade não merecem essa confiança, acreditam muito que essas pessoas são boas demais, mas que na verdade se tornam vilão para os seus próprios filhos e estão ali naquele seio familiar cometendo crimes, né, Mariana? E a gente vai dando nomes para essas pessoas, né? A gente vai chamando de monstro, a gente vai dizendo que são doentes. Mas quando a gente vai ver a estatística, Selma, 70% dos casos não são monstros distantes. São pessoas que estão dentro das nossas casas. Pessoas que deveriam nos dar afeto, nos dar carinho. Isso em relação a todas essas violências que a Selma já relatou. Violência contra a criança, abuso sexual infantil, violência contra a mulher, feminicídio. E nós, Selma, principalmente nós que somos mulheres, a gente noticia todos os dias. Mas eu não sei se você compartilha desse mesmo sentimento. Eu, pelo menos, eu nunca me acostumo. Como é que você se sente de todo dia precisar dar esse tipo de notícia? Com certeza, é muito difícil, né? Como você acaba falando, não absorva a negatividade das notícias, mas é muito difícil a gente chegar em casa e se desligar completamente. Meu esposo até fala brincando, você chega muito acelerada, você chega com adrenalina, mas de fato não tem como você fazer um programa policial e você desacelerar assim de forma tão rápida. Então, é um processo, de fato, só sabe quem trabalha, né, com esse tipo de notícia, com esse tipo de programa. Então, é uma construção diária, né? Podemos dizer assim, e não é fácil, porque às vezes, muitas das vezes, né? Às vezes você noticia um caso e de repente você lembra de um parente seu, poderia ser com alguém que eu conheço, com um filho de fulano, de cicrano, e você também acaba tendo esse senso crítico, né? Que caramba, de fato, essas violências acontecem e estão cada vez mais perto de nós, né? Porque quando a gente vai entrevistar alguém, né, Selma? Acredito que isso aconteça um pouco com você também. A gente vai colocando nossas dores no bolso para botar nossa escuta na dor do outro. E quando a gente escuta, a gente vai refletindo sobre o que a gente passou, sobre o que amigas, colegas, vizinhas passaram e que a gente nem identificava talvez ali como abuso. Eu acho importante a gente dizer, porque mesmo nós, mulheres, né, instruídas, formadas em jornalismo, que lidam, né, todos os dias com esse tipo de crime, ainda assim, nós nos pegamos diariamente nos perguntando se em determinado momento aquilo que a gente sofreu não foi só um constrangimento, se não foi um abuso. Então, se a gente questiona aqui, a gente imagina que você, minha amiga do outro lado, também passe por isso. Então, essa é a importância da gente falar. E aí a Selma citou esse caso
de Capela, que nós vamos aprofundar aqui. Antes de falar desse caso, Selma, eu preciso dizer que aqui nós mostramos uma neta que engravidou do avô, foi estuprada por esse avô, teve um filho de 2 anos de idade, mesmo com o DNA provando que ele era o pai. Esse homem não tinha sido preso até esse caso chegar aqui até o Cidade Alerta. Em um outro caso, o avô, a avó e um tio estupravam das netas, todos presos. E esse, eu na ocasião disse que foi a pior notícia que eu já dei em toda a minha vida. A pior de todas. Deste homem que foi preso em Capela, depois de estuprar as 4 enteadas e depois ele ainda estuprou a neta que é filha. A neta que é o resultado de um estupro. Ele estuprou a adolescente. Deu para vocês entenderem? É porque é difícil até para a gente entender, né, Selma? Com certeza. Eu, quando estava lendo, né, essa notícia, eu fiquei sem acreditar. Eu reli, meu Deus, de fato é isso que eu estou vendo. E sim, esse homem foi condenado, felizmente já está preso, foi condenado a 20 anos. Esse caso aconteceu no município de Capela. Como você destacou, Mariana, foram 20 anos ele estuprando todas essas 4 enteadas. Ele se relacionou com a mãe delas. Essa mulher já tinha essas 4 filhas, tinha mais 2 filhos, um deles é especial. E essa mulher trazia essa criança para Aracaju, justamente em busca de atendimento médico, para realizar todas as terapias, né, que são necessárias para a reabilitação dessa criança. E era justamente nesse momento onde esse homem se aproveitava para estuprar essas 4 enteadas. Não era uma, não era 2, não eram 3. Eram todas as enteadas. Essa denúncia chegou à polícia quando uma delas, que na época tinha 13 anos, acabou informando, né? Foi até a delegacia, oh, não aguento essa situação, eu quero denunciar, esse homem está me abusando, eu estou sendo ameaçada de morte. E a minha mãe também, porque se eu contar para alguém, ele vai me matar e vai matar minha mãe. A polícia, então, com todo olhar sensível, até porque era uma denúncia de um adolescente, a polícia começou a investigar se de fato todas essas denúncias eram verídicas. E a polícia acabou descobrindo todos esses outros crimes, né? Porque além dessa jovem, ele estuprava mais 3, ele engravidou todas as 3 e ainda estuprou uma das filhas, né? Que era considerada neta, ou seja... Imagina que filme de terror não passou na cabeça dessa mãe, porque em momento algum, eu acho que ela nem desconfiava, porque ela estava aqui em Aracaju cuidando desse outro filho que é especial. E a polícia então conseguiu localizar esse homem, prendeu esse homem, já se encontra hoje atrás das grades. Eu acredito que seja um alívio sim para essas vítimas, mas que esse pesadelo nunca vai ser esquecido por nenhuma delas. Foi muito bom você ter lembrado de como começou. Começou da mais nova, a de 13 anos. Quando ela denunciou, ela passou por um exame de DNA e descobriu que ela era vítima do estupro e filha dele. Foi a partir da filha dele, que era resultado de um estupro, que era mais uma adolescente estuprada por ele, que se descobriu que a mãe dela tinha sofrido estupro dele, as irmãs também, todas já casadas, todas vivendo suas vidas, tiveram que realmente relembrar de todo o abuso que viveu, porque esse homem ia passar gerações e gerações abusando. E as mulheres se siliciam por várias situações, né, Selma? A gente percebe que tem um descrédito na polícia, a gente percebe que tem a vergonha, o medo, a descrença daqueles que estão ali. Eu acho que nesse processo, o que eu acho mais triste, Selma, é quando essas crianças só têm a escola, às vezes, para contar, porque a mãe não acredita. Você já passou por situação dessa, né? De entrevistar e da vítima dizer, olha, minha mãe não acreditou em mim no primeiro momento, ou enfim. Com certeza. Tem um outro caso também que me marcou bastante. Esse caso aconteceu em Nossa Senhora do Socorro, ali mais ou menos na Avenida Santa Gleide, ali naquela região, né? Já era parte de Socorro.
e era a avó que denunciava o marido da própria filha. Então, essa criança era um menino, ele havia contado para a professora na escola, a professora meio que não deu muito, não, você está com implicância com seu padrasto. E aí a avó notou o comportamento diferente. Não, mas meu neto não é assim. Meu neto não está tirando essas notas ruins à toa. Foi então até a escola e acabou pressionando, né, essa professora que acabou contando o que aconteceu. Então, esses casos acabaram batendo as informações e foi então quando a própria avó, denunciou a filha, que sabia de tudo, e o padrasto da criança. Muito bom esse recorte de você falar que nossos meninos também são abusados e com esses meninos também tem ainda mais vergonha, né? Porque eles podem se sentem, né, julgados, de que vão tirar sarro deles, lembrando que criança, gente, é criança, criança não faz sexo. Tudo o que acontece com as nossas crianças em relação a qualquer questão sexual é abuso. Criança não provoca, criança não coloca roupa, nem criança nem adulto para poder ser abusado, para poder ser estuprado. Porque o argumento de todos, sem exceção, é dizer isso. É justificar uma roupa, é justificar algum tipo de comportamento. Selma, eu quero muito te agradecer a presença aqui, agradecer a troca, a generosidade, a disposição e principalmente a sua sensibilidade. Eu que agradeço, né, essa troca diária, né, e vamos esperar um 2025 com notícias melhores, né. São notícias necessárias, como eu falei, a gente precisa trazer, né, passar para a população para ter esse olhar crítico, ter esse olhar atento às nossas crianças, aos nossos adolescentes, mas claro, a gente espera notícias positivas para 2025, né, sentimentos e desejos muito positivos para todos que nos acompanham. Eu que agradeço essa troca diária. Obrigada, Selma. Minha gente, ó, não repara a diferença do tamanho não, viu? Pelo amor de Deus. Obrigada, viu, Selma? E dos assuntos mais comentados aqui no nosso programa, é claro, é o assunto policial. No dia 8 de setembro, 6 homens foram assassinados a tiros dentro de um carro no povoado Lages, em Nossa Senhora Aparecida. O repórter Marcos Couto está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, Marco. Das ruas agora para aqui para o estúdio. Outro com da diferença de tamanho imenso. Oh, meu Deus do céu. Você vê, eu acho que é o salto, viu? Eu acho que é o salto. Eu não sou... As pessoas que me veem lá, me veem alto, viu? Marcos, agradeço. Descontração à parte, vamos lá. Agradeço a você também pela disponibilidade de sempre com as suas fontes policiais ali, conversando, querendo participar, assim como eu falei da Selma, né? Aqui cada um tem o seu papel, todos querem trazer o melhor para quem está em casa. Eu agradeço imensamente pela sua parceria de todos os dias aqui ao longo de mais este ano. E quando eu falo sobre essa empolgação, gente, é que Aparecida, por exemplo, é distante, né? Uns 70 quilômetros daqui. Aproximadamente isso, é. Quando a gente disse, Marcos Couto, aconteceu uma chacina em Aparecida, ele não contou conversa e foi para lá, né, Marcos? Mas toda história tem um começo, né? E esse começo começa com Mariana Senna. Porque assim que você teve conhecimento, a central de jornalismo do Sistema Atalaia, você assim que chegou disse, é de importância importantíssima que a TV Atalaia se faça presente no local onde aconteceu o fato. Nós tínhamos dificuldade em questão de sinal, nós dependemos da internet e nosso Multilink é através desse sinal de internet. Mesmo assim, você conversou com o diretor de jornalismo, o Eduardo Vale, onde aqui nós agradecemos também a atenção para com a sua solicitação e fez com que fôssemos até o município de Nossa Senhora Aparecida, em especial o povoado Lages, onde aconteceu esse fato lamentável, onde 6 pessoas foram assassinadas covardemente, digo de passagem. Como você disse mesmo, 7 de setembro, para aquele grupo de jovens, de rapazes, na verdade, de homens, seria um dia normal, né? Vamos lá se divertir, vamos jogar lá um bilhar, uma sinuca. E não foi bem assim que aconteceu, né, Marina? Você esteve exatamente nesse lugar onde tem... A gente acabou de ver aí, minha gente, você que está acompanhando, a sinuca. Era esse bar aí, se a gente puder frisar a imagem do bar, da sinuca,
para quem está em casa entender. Pronto, um local simples. Olha o cenário, tá? Um local simples, 6 amigos reunidos, além desses 6 amigos, mais outros 3. Esses outros 3 irmãos, né, Marcos? Exato, Mariana. Então, como eu havia dito, os rapazes pegam um carro, se dirigem para este bar, que é o bar do Gilson. Há cerca de 2 anos estava parado. E o Gilson resolveu reabrir o estabelecimento e lá acontecia aquelas disputas de sinuca, né, de bilhar. E nessa disputa constante aconteciam, um momento que um dos suspeitos estava extracampeonato, chamou o cidadão para uma disputa. Só que nessa disputa era fora a regra de campeonatos. Então ele decidiu que seria uma disputa normal, uma disputa entre eles e uma regra dita por eles. Começaram a jogar, tá lá o bilhar ali, ó, o sinuca. Começaram a jogar, quando um dos rapazes do grupo que estava lá no bar disse: epa, a regra não é assim, porque um dos suspeitos, que seria o principal, até anotei o nome dele aqui porque a memória pode falhar, José Sandro, um ex-presidiário, crime de estupro, de roubos, de assaltos, ele seria o mentor de tudo. Então ele estava jogando com um cidadão, e nesse jogo ditaram uma regra fora campeonato, como eu havia dito, e nesse ditar a regra, o cidadão que estava lá apostando no concorrente, no cidadão que estava com ele, disse: ei, não aceito dessa forma. E aí o José Sandro disse: ei, não, peru aqui não entra. Aí quando o cidadão se levanta, vai tomar satisfação. O Gilson se aproxima, pede para apaziguar aquele negócio todo e por ali fica. É encerrada a partida, o José Sandro ganha, se reúne com os 2 irmãos, então são ex-presidiários, foram os que morreram, se reúnem e começa o campeonato. Termina o campeonato e aí é onde acontece a tocaia, como é conhecida, né? Que o José Sandro fica com os 2 irmãos, os 6 rapazes ficam ali conversando, o Sandro sai, com o outro irmão chamado Alessandro, eles saem de moto, e o irmão menor do José Sandro fica como olheiro. Assim que os rapazes saem, ele dá o toque: olha, eles acabaram de sair. Em uma estrada vicinal, aquela estrada de terra, o José Sandro com o irmão, em uma motocicleta, intercepta o carro que vai passando. O carro com as 6 pessoas, tá, gente? Os 6 estavam no mesmo carro. Essa foi uma dúvida que eu tive, questionei o Marcos Couto na ocasião, como é que foi isso, né? E ele disse justamente que, como eles moravam próximos, né, numa cidade vizinha, decidiram todos irem ali no mesmo carro, né, apertado mesmo, mas para que todos tivessem esse dia de lazer e tivessem essa brincadeira, todos muito amigos. Então, por isso, estavam todos muito amigos no mesmo carro, sim, o que facilitou, infelizmente, a execução de todos. Dos 3 suspeitos, Marcos, que a gente vai mostrar aí na sua tela, os 3 irmãos. 2 foram mortos, né? Sim, e aqui, olha, o José Sandro, e os que morreram foi o Ivandro dos Santos e o Alexandre dos Santos. Como você citou, assim que a tocaia, o José Sandro, que estava com o irmão, se despede dele, volta para o bar, se reúne com o irmão, diz: olha, vou beber, seu Gilson, até a madrugada, para tirar qualquer tipo de desconfiança. Fica lá, aparecem os homens mortos dentro do veículo, a polícia começa a fazer investigações, buscar câmeras, e aí chega ao José Sandro. Ele é preso. E os 2 irmãos fogem para uma casa em um povoado próximo a Ribeirópolis, se escondem. A polícia vai pelo dia, de manhã cedo, no dia 8, não consegue achar nada, mas retornam no início da tarde. É quando se depara com os 2, que já estavam próximos, diziam eles que queriam se entregar, mas um cidadão, o dono da fazenda, disse: olha, o que está acontecendo? Nada, não, vamos ficar aqui por um tempo. E a casa aí em frente? Que a mãe deles morava na casa de frente. E a casa? Não, vamos ficar por aqui por enquanto, você libera a casa. O cidadão liberou a casa, houve o cerco policial e na troca de tiros, segundo a polícia, eles foram feridos, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. E o José Sandro está preso. Mais uma prova, né, Marcos, de que o crime não compensa. Eu quero continuar com o Marcos. Eu posso continuar com o Marcos, meu diretor, depois do intervalo?
Eu vou fazer o seguinte, Marcos, meu diretor me permitiu aqui. Eu vou chamar o intervalo e na volta eu quero que você conte para quem está em casa uma história. Sim. Que é a seguinte. Marcos Couto estava no IML um certo dia fazendo o reconhecimento, né, acompanhando o reconhecimento de um corpo de uma jovem de 21 anos que estava desaparecida. Marcos Couto entra ao vivo com a irmã desta mulher que, chorosa, pedia justiça para que esse caso fosse solucionado. O que a gente não sabia é que ela era a assassina. Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, com a retrospectiva 2024. Um dos casos que também foi de grande repercussão, aconteceu o júri popular neste ano, foi o caso Mel. Jovem de 21 anos, estava desaparecida no dia 9 de novembro de 2021. Até o julgamento e condenação dos 3 envolvidos foram cerca aí de 3 anos. Foi no dia 13 de dezembro que aconteceu o julgamento dos 3 envolvidos. E aí o Marcos Couto foi a primeira pessoa que teve contato com a irmã da Mel. Até então, procurando a irmã ali, querendo notícia da irmã. E ela sendo a própria assassina, Marcos. É isso que chamou a atenção aí pelo tino jornalístico, né? De Miro Ribeiro, e eu também que estava lá, notamos que havia alguma coisa diferente ali. E ela tentava mudar a posição do rosto, o esposo mudava a cabeça, de máscara, aquele momento da pandemia. E flagramos essa imagem, que até agora, até o momento, não tínhamos imagem nenhuma de nenhum suspeito. Pelo contrário, ali era um familiar que estava em busca de informações, de justiça e por aí em diante. E também teve um outro momento que, fora o horário de trabalho, precisei até a delegacia, porque a informação que ela já tinha sido presa com o marido. E é aquele flagrante dele saindo justamente para ilustrar um crime tão brutal como esse. E também o repórter cinematográfico, o André Múmia, foi comigo até o local. Também uma orientação sua para irmos até Pedrinhas, né, que é um povoado de Areia Branca, onde a Mel foi colocado o corpo dela, ateado fogo. Então, a área de mata, nós temos as imagens, se tiver Atalaia foi lá com exclusividade, e fomos, infelizmente, né, no local, posso dizer, infelizmente, por causa da perda. Mas, assim, a questão jornalística, não. Compromisso em trazer as informações, as imagens que o telespectador quer saber. E é por isso que a TV Atalaia é diferenciada e o Cidade Alerta. Nós fomos até o local. Foram muitos momentos exclusivos. Primeiro, você entrevistou essa irmã, ela ficava de costas para a câmera, a gente não conseguia entender como é que a pessoa está disposta da entrevista e vai ficando de costas para a câmera. O corpo dela, naquele momento, falava. Em seguida, você foi o que esteve no local. E no dia do julgamento, Marcos Couto foi o único que entrevistou o caseiro, essencial para esse caso. O caseiro que afirmou: os 3 estavam no local do crime. Irmã, esposo e o taxista. Porque o taxista que era muito amigo de Mel. Por isso que a Mel aceitou ir com eles. Pela presença do Marcelo. Ele disse, olha, ela disse, né? A minha irmã está me ameaçando junto com o meu cunhado, mas eu confio no Marcelo. Marcelo é meu amigo, leva e busca meu filho. Então eu confio no Marcelo. E o Marcelo disse, não, eu só transportei. Eu não estive no local do crime. E aí você se depara com o caseiro que diz, não, a história não é bem essa. Exato. E ele conta detalhes porque ele avistou, né? O taxista verificou um carro branco, placa vermelha, então ele disse, ontem teve essa notícia de um desaparecimento, uma morte, e aí matou a charada, ligou para a polícia e foi desvendado. E a TV Atalaia, mais uma vez, presente com as informações precisas. Mais um caso de grande repercussão e a gente não pode deixar de falar também, minha gente, do trabalho da polícia no combate ao tráfico de drogas. Você, Marcos, inclusive, foi o que mais fez cobertura em relação ao trabalho da polícia no combate ao tráfico, né? Sim, Polícia Militar e Polícia Civil, de parabéns, porque das drogas, do entorpecente, outros crimes surgem, estupro, roubos, assaltos. E 5 toneladas, né, foram apreendidas, só 1,5 tonelada foi via DENARC. Os outros entorpecentes via Polícia Militar, Rádio Patrulha, Choque, 8º Batalhão, a 6ª Companhia Independente, enfim. Um trabalho de várias mãos, em especial Polícia Militar e Polícia Civil.
inclusive a delegada sempre fala sobre isso. Eu anotei o telefone dela, Andresa Cavalcante, faz parte do DENARC. Parabéns a todos que fazem o DENARC. A gente parabeniza a todos da corporação, da Secretaria de Segurança Pública, pela troca aqui com o nosso programa. Marcos, esse ano foi um ano extremamente desafiador para você e você ainda assim esteve com a gente com todo o entusiasmo e empolgação. A gente quer te agradecer pela disponibilidade. Quero mandar um recado especial para a mãe do Marcos. Ele disse que ela está nos assistindo, ela está internada. Acredito que a senhora tenha muito orgulho desse filho, não é mesmo? A gente quer agradecer por essa educação que você deu a ele. É um homem que honra a família, honra o trabalho, está aqui com a gente todos os dias, há tantos anos, com a mesma disposição. Como é que você consegue, Marcos Couto? Deus que nos fortalece, né? E como diz na passagem bíblica, o deserto não é para sempre. E no deserto cai maná, cai o alimento, cai a esperança, cai a força que Deus nos dá. E para nós bebermos água no oásis, precisamos passar pelo deserto. E eu passo por esse deserto, dando glória a Deus, e Ele que me fortalece, como você mesmo disse, com a perda do meu filho, com minha mãe no hospital, e essa sua atenção, e a atenção de todos que fazem o Sistema Atalaia de Comunicação, e ao público que está aí de casa, em qualquer lugar agora, nos assistindo pela internet, ou pela televisão, pelo sinal normal. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe a sua família. E, como eu sempre digo, tudo posso naquele que me fortalece. Um feliz ano novo para você, para a sua família e para todos nós, a família Atalaia. E a você, Mariana, em especial, e a sua mamãe, que você sempre está preocupada, quer ir para lá, não pode, corre, mas parabéns. Obrigada, Marcos. Vamos encerrar aqui junto. Que você não absorva a negatividade das notícias, mas que elas sirvam para que você fique em alerta. Feliz ano novo, minha gente! Tchau.